Destruí meu casamento de 20 anos por um professor e hoje eu me arrependo amargamente. Segredos Dark. Aqui, cada história tem valor, cada voz merece ser ouvida. Oi, Gabi, oi pessoal do canal Segredos Dark. Eu sou a Érica, tenho 44 anos e até há pouco tempo atrás eu tinha muita vergonha de contar essa história. Na verdade, eu ainda tenho. Toda vez que eu repito para mim mesmo o que eu fiz, eu sinto um grande aperto no meu peito. Não é fácil admitir que eu fui responsável por destruir uma família que levei 2 décadas para construir. Mas talvez contar tudo isso sem esconder os meus erros e sem tentar parecer uma vítima possa impedir outras mulheres de tomar as mesmas decisões que eu tomei. Bem, eu fui casada com o Eduardo durante 20 anos. Nós nos conhecemos quando eu tinha 23 e ele 26. Éramos jovens, apaixonados e cheios de planos. Começamos praticamente sem nada. Aos poucos construímos uma vida que, vista de fora, parecia muito boa. Compramos nossa casa, tivemos 2 filhos, adquirimos o nosso carro e sempre que podíamos viajávamos de férias. Nosso filho mais velho, o Isaac, hoje tem 17 anos e a Eduarda, a mais nova, tem 15. Não éramos ricos, mas nós tínhamos conforto e estabilidade. Tínhamos uma história. O problema é que depois de tantos anos, a rotina começou a pesar. Não vou dizer que Eduardo era um marido perfeito, porque ele não era. Trabalhava demais, chegava cansado e falava pouco. Muitas vezes sentava no sofá e ficava olhando para o celular ou para a televisão, enquanto eu tentava contar alguma coisa sobre o meu dia. Aos poucos, nossas conversas foram diminuindo. Ainda dormíamos na mesma cama, fazíamos refeições juntos e cuidávamos dos nossos filhos, mas parecia 2 estranhos administrando a mesma casa. Hoje eu entendo que a frieza de um casamento longo não significa necessariamente que o amor acabou. Às vezes, ela é apenas um sintoma de que alguma coisa precisa ser tratada. Mas eu não pensava assim naquela época. Eu sentia, gente, um vazio enorme. E em vez de conversar de verdade com o meu marido, procurar ajuda ou admitir que também tinha responsabilidade pelo afastamento entre nós, eu comecei a repetir para mim mesma que eu merecia sim ser feliz. Eu dizia que minha vida ainda não tinha acabado. Essas frases eram verdadeiras, mas eu comecei a usá-las para justificar decisões erradas. Foi nesse momento que Tiago entrou na minha vida. Sempre tive vontade de aprender uma língua diferente, ou seja, eu escolhi italiano. Era um desejo antigo, desde a juventude. Talvez eu também estivesse procurando alguma atividade que fosse apenas minha, sem relação com casa, filhos ou casamento. Uma amiga me indicou um professor particular. Disse que ele era formado em letras, dava aulas para complementar a renda e estava terminando um mestrado. Tiago, ele tinha 30 anos. Era solteiro, bonito, educado, discreto. Lembro-me perfeitamente do dia da nossa primeira aula. Eu arrumei a sala de uma maneira que hoje percebo que já revela alguma coisa. Coloquei uma toalha nova sobre a mesa, preparei café fresco, comprei biscoitinhos, especialmente para poder receber Tiago. Eu dizia para mim mesma que era apenas gentileza, mas parecia que eu estava esperando uma visita muito importante e não simplesmente um professor. Bem, naquela manhã, Eduardo, meu marido, saiu para trabalhar.
sem perguntar nada sobre a minha aula. Nem percebeu que eu tinha preparado a casa de uma maneira diferente. Não digo isso, gente, para culpá-lo pelo que aconteceu. Nada vai justificar o que eu fiz. Mas a indiferença de alguém que você gostaria que ainda olhasse para você dói muito. Bem, Tiago chegou pontualmente. Usava uma camisa social, com as mangas dobradas até os cotovelos, e ele carregava um caderno debaixo do braço. Tinha um jeito de falar que misturava a segurança de um professor com a leveza de um amigo. Durante aquela primeira aula, ele brincou dizendo que eu era uma aluna exemplar, porque eu já havia decorado os números até sem antes mesmo ele pedir. Eu ri, como uma criança sendo elogiada na escola. Pode parecer uma coisa pequena, até ridícula, mas fazia muito tempo que ninguém demonstrava admiração por mim. Algo em mim se reacendeu naquele momento. Hoje eu sei nitidamente que não foi amor. Foi simplesmente a minha vaidade, que estava há anos passando fome, recebendo alimento novamente. A primeira aula foi apenas uma aula. Estudamos verbos, números, vocabulário e algumas frases simples. Mas Tiago prestava atenção em mim, de uma forma que eu já não lembrava como era. Ele perguntava sobre a minha semana, ria das histórias que eu contava. Quando eu falava alguma coisa simples da minha rotina, ele respondia: "Nossa, que interessante, Érica. Talvez nem achasse tão interessante assim." Mas olhava nos meus olhos enquanto eu falava. E isso era muito importante para mim. Em casa, muitas vezes eu nem conseguia terminar uma frase sem perceber que o meu marido estava olhando para outra coisa, distraído com outra coisa. Parecia que ele não estava prestando atenção. Só que com o Tiago, eu me sentia ouvida, comecei a me sentir ouvida. Bem, passamos a ter 2 aulas por semana. Com o tempo, as conversas começaram a se prolongar depois do horário. Uma aula que deveria terminar às 4, acabava às 4h40. Porque ficávamos tomando café e conversando. Vieram elogios, as brincadeiras e uns olhares demorados. Depois começaram os pequenos toques. Uma mão encostando na outra sobre a mesa. Um abraço que durava mais do que deveria. Uma aproximação que nenhum dos dois interrompia. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu não era ingênua, apenas escolhi fingir que eu não percebia, porque aquela sensação era boa demais. Certa noite, o meu marido Eduardo perguntou como estavam indo as aulas. Eu estava em frente ao fogão e eu respondi que estavam normais, sem olhar para ele. O meu coração naquele momento disparou de uma maneira que não tinha nada a ver com o calor da cozinha. Foi naquele instante que eu percebi que já estava escondendo alguma coisa, mesmo antes de o caso começar de verdade. Eduardo, eu preciso reconhecer que ele tentou se aproximar de mim. Bem, por volta do 5º mês de aulas, ele percebeu que eu estava diferente. Eu me arrumava mais nos dias em que Tiago aparecia, passava perfume dentro de casa e eu ficava irritada quando o meu marido fazia qualquer tipo de comentário. Em uma noite de domingo, depois que os nossos filhos foram para os quartos, Eduardo se assentou ao meu lado da cama. Segurou a minha mão com aquelas mãos grandes e calejadas de quem trabalhou durante a vida inteira, e ele disse: "Érica, eu sei que a gente esfriou. Também sei que eu sou parte do problema, mas eu não quero perder você por desatenção. Vamos fazer uma viagem só nós dois, sem as crianças?" Me deu uma oportunidade de tentar melhorar as coisas.
Foi uma das frases mais sinceras que ele havia me dito em anos. Hoje, quando eu me lembro daquele momento, tenho vontade de voltar no tempo e sacudir a mulher que eu era. Mas naquela noite eu escutei o pedido dele como quem escuta a chuva caindo do lado de fora. Era apenas um som distante, incapaz de me fazer parar. Disse que não poderia viajar porque tinha compromissos de trabalho. E era mentira. Eu poderia sim ter simplesmente ido, mas eu não queria. Na minha cabeça, a ponte que Eduardo tentava reconstruir já não me interessava mais. Eu estava emocionalmente do outro lado do rio, embora ainda não tivesse atravessado completamente. Quando eu recusei, o rosto dele mudou. Ele não discutiu, não insistiu e não fez nenhuma cena. Apenas soltou a minha mão, balançou a cabeça e nunca mais voltou a tocar no assunto. Na época, eu interpretei o silêncio como falta de interesse. Hoje sei que era o contrário. Eduardo tinha usado a última força que ainda possuía para tentar salvar o nosso casamento. Quando eu o rejeitei, ele entendeu que talvez já fosse tarde demais. Bem, o envolvimento com o Thiago se tornou físico por volta do 7º mês de aula. Depois disso, minha vida passou a ser dividida em 2 gavetas. Em uma estava Eduardo e meus filhos, supermercado, contas da casa, as reuniões da escola, a rotina da família. E na outra estava Thiago. Era uma gaveta escondida, profunda e cheia de mensagens apagadas, desculpas decoradas e encontros secretos. Nosso caso durou aproximadamente 7 meses. Durante esse período, continuei fingindo que fazia aulas de italiano, embora já não estivesse aprendendo praticamente nada. Minha cabeça não estava nos verbos, nem no vocabulário. Estava sempre pensando em quando seria o nosso próximo encontro. Comecei a mentir com muita facilidade, que hoje me causa nojo. Eu inventava cursos, reuniões, consultas médicas, idas à manicure que duravam 3 horas. Eduardo acreditava em mim. Ele confiava na mulher com quem estava casado havia 2 décadas. E eu gastava aquela confiança toda como se não tivesse valor. Cheguei a marcar uma falsa consulta com uma ginecologista. Pedi a uma colega de trabalho que confirmasse uma reunião que nunca existiu. Em uma ocasião, usei o aniversário da minha própria mãe como desculpa para sair mais cedo de casa. Disse que iria ajudá-la com alguns preparativos, mas fui direto encontrar Thiago em um hotel. Minha mãe nunca soube que usei o nome dela daquela maneira. Eu havia chegado a um ponto de transformar até o amor da minha família em ferramenta para sustentar a minha mentira. Enquanto isso, Thiago falava cada vez mais sobre o nosso futuro. Dizia que quando eu estivesse livre, poderíamos morar juntos. Falava sobre viagens para a Europa, sobre qual apartamento que moraríamos e sobre a vida maravilhosa que teríamos longe de todas as obrigações que, segundo ele, me impedia de ser feliz. Eu acreditava em tudo. Eu era uma mulher de 43 anos, se comportando como uma adolescente apaixonada. E, gente, eu também comecei a ajudá-lo financeiramente. Eu comprei um relógio, tênis de marca, entre outros presentes. Certa vez paguei uma parcela do carro dele, dizendo a mim mesma que aquilo era um investimento no nosso futuro. Thiago, ele aceitava tudo com enorme naturalidade. Ele nunca pagou uma conta dos nossos encontros, nunca se ofereceu para devolver o dinheiro, nunca demonstrou constrangimento, mas eu não percebia. Amor cego não enxerga boleto. Depois de 7 meses vivendo aquela vida dupla,
Eu acabei pedindo o divórcio. Eu disse a Eduardo que estava infeliz havia anos, que o nosso casamento tinha acabado e que eu precisava encontrar uma nova versão de mim mesma. Não mencionei Tiago, de forma alguma. Eduardo, ele ficou em silêncio por alguns instantes. Depois, ele fez apenas uma pergunta. Existe outra pessoa? Eu olhei nos olhos do homem com quem eu tinha compartilhado 20 anos da minha vida e eu respondi que não. Menti diretamente para ele. Na verdade, contei 2 mentiras naquela conversa. A primeira foi negar a existência de outro homem e a segunda foi dizer que eu estava me separando para me reencontrar. Eu não estava tentando me reencontrar. Eu estava correndo para os braços de um homem 13 anos mais novo, que havia me prometido uma vida nova. Eduardo, ele ficou em silêncio por alguns instantes. Depois, ele fez apenas uma pergunta. Existe outra pessoa? Eu olhei nos olhos do homem com quem eu tinha compartilhado 20 anos da minha vida e eu respondi que não. Menti diretamente para ele. Na verdade, contei 2 mentiras naquela conversa. A primeira foi negar a existência de outro homem e a segunda foi dizer que eu estava me separando para me reencontrar. Eu não estava tentando me reencontrar. Eu estava correndo para os braços de um homem 13 anos mais novo, que havia me prometido uma vida nova. Bem, naquela noite, Isaac estava no quarto ao lado. Ele tinha 16 anos e as paredes do nosso apartamento eram bem finas. Nunca soube exatamente quanto da conversa ele escutou. Só percebi que nos dias seguintes ele ficou mais calado e começou a andar pela casa de cabeça baixa. Eu estava tão ocupada planejando minha nova felicidade, minha nova vida, que eu não parei para perguntar o que estava acontecendo com o meu próprio filho. Hoje acredito que ele já sabia ou desconfiava que existia alguém. Deixei um adolescente carregar sozinho a suspeita de que sua família estava sendo destruída, enquanto eu sonhava com viagens para a Europa. Bem, o divórcio aconteceu rapidamente. Eduardo sempre foi uma pessoa prática e não quis transformar a separação em uma guerra. Ele permaneceu na casa com os nossos filhos, enquanto eu acabei cedendo, aceitei receber apenas a parte financeira que me cabia no acordo e saí para morar de aluguel. Eu poderia ter lutado, sim, por mais coisas, mas estava eufórica. Achava que eu não precisava daquela casa antiga porque construiria uma vida nova com o Tiago. Aluguei um apartamento pequeno e fiquei esperando que ele se mudasse para lá, como havia prometido tantas vezes. Foi nesse momento que minha fantasia começou a desmoronar. Isaac descobriu a verdade antes que eu tivesse coragem de contar. Uma conhecida viu Tiago e eu juntos em um restaurante e tirou uma foto. A imagem chegou até o meu filho por meio de uma outra pessoa. Ele me ligou chorando com muita raiva. Perguntou se era verdade, que eu havia trocado o pai dele por um professor, por um homem muito mais novo. Eu tentei explicar que o meu casamento já não estava indo bem. Disse que ele não conhecia todos os detalhes e que as coisas eram mais complicadas do que pareciam. Isaac me interrompeu. Eu não vou fingir que ainda respeito você, mãe. E depois ele desligou. Aquela frase ficou presa dentro de mim. Liguei várias vezes naquela noite, mas ele não atendeu. No dia seguinte, eu mandei uma mensagem pedindo que conversássemos pessoalmente. E ele respondeu apenas, não tenho assunto. Levei quase 2 meses para conseguir encontrá-lo. Isaac aceitou conversar comigo em um McDonald's perto da escola. Foi o único lugar em que ele concordou estar comigo. A conversa durou cerca de 20 minutos. Tentei pedir perdão, explicar minha solidão
e dizer que ainda era a sua mãe. Ele ouviu quase tudo em silêncio. Levantou-se antes que eu terminasse e foi embora de bicicleta sem olhar para trás. Eu fiquei chorando sozinha diante da bandeja. Eu fiquei devastada. Minha filha Eduarda reagiu de maneira diferente. Ela não gritava nem discutia, apenas se tornou fria comigo. Nos fins de semana, preferia ficar com o pai. Quando eu a convidava para sair, ela respondia: "Ah, não, obrigada." Falava de maneira educada, mas distante. Às vezes, a indiferença dela doía mais do que a raiva do Isaac. Quando minha mãe descobriu tudo, disse uma frase que eu nunca mais esqueci. "Filha, não estou brigando com você porque você se apaixonou. Estou brigando porque jogou fora 20 anos de história por um homem que você nem conhece de verdade." E naquela hora eu me irritei. Disse que ninguém entendia o que eu sentia e que todos estavam defendendo Eduardo sem conhecer a solidão que eu havia vivido dentro daquele casamento. Só que hoje eu sei que a minha mãe estava certa. Nos primeiros meses ao lado de Tiago, vivi uma felicidade artificial. Fomos a Buenos Aires e eu paguei praticamente toda a viagem, porque ele dizia estar enfrentando uma fase difícil no mestrado. Também viajamos para a praia, para Maragogi. Mais uma vez as despesas ficaram na minha conta. Ele dizia que assim que terminasse uma pesquisa e recebesse os valores atrasados da bolsa, colocaria sua vida financeira em ordem. E eu continuava acreditando nessas palavras. Comecei a usar o dinheiro que havia recebido no divórcio e as economias acumuladas durante anos de casamento. Porque o dinheiro que eu ganhava, poucas coisas ali eu fazia em casa. Quem fazia mais era Eduardo. Então, eu consegui guardar dinheiro. Bem, enquanto eu esvaziava minha reserva, Tiago começou a desaparecer em horários estranhos. Dizia que tinha novas alunas particulares, reuniões com o orientador ou compromissos relacionados ao mestrado. Eu havia aprendido a mentir tão bem durante o nosso caso que deveria ter reconhecido imediatamente quando alguém mentia para mim, mas eu não reconheci. Ou talvez eu não quisesse reconhecer. Todos os meses surgiu uma nova emergência financeira. Em fevereiro, era o aluguel atrasado do antigo apartamento dele. Tiago garantiu que devolveria o dinheiro assim que recebesse a bolsa. Em março, apareceu um curso de certificação que, segundo ele, era fundamental para sua carreira. Custou quase R$2.000. Em abril, o carro apresentou outro defeito. Em maio, surgiu uma nova dívida diferente. Eu anotava tudo em uma pequena caderneta, mas nunca somava os valores. No fundo, tinha medo de descobrir o quanto eu já havia gastado com ele. Depois de aproximadamente 4 meses morando junto, descobri que Tiago não estava terminando mestrado nenhum. Ele havia trancado a matrícula quase um ano antes de me conhecer. As pesquisas, as reuniões de orientação e a bolsa atrasada eram tudo invenção. Ele não tinha um trabalho regular, vivia de algumas aulas particulares e, como descobri mais tarde, da ajuda financeira de mulheres como eu. Quando eu o confrontei, Tiago, ele chorou. Disse que tinha vergonha de admitir que havia fracassado na vida. Falou que eu era a única pessoa que ainda acreditava nele e que sem o meu apoio não teria forças para recomeçar. Naquele momento, eu me comovi. Em vez de enxergar a manipulação, eu senti pena. Então, eu o ajudei a planejar a abertura de um curso de idiomas. Para conseguir o dinheiro necessário, eu vendi o meu carro. Tiago prometeu que o curso seria o nosso recomeço. Disse que quando o negócio crescesse, compraríamos um carro melhor e recuperaríamos tudo o que havíamos investido. O curso nunca decolou. Mesmo assim, continuei fechando os olhos por mais alguns meses.
inventava justificativas para cada incoerência que eu encontrava. Exatamente como fiz durante o meu casamento. Só que agora eu estava do outro lado da mentira. Em uma terça-feira, eu saí mais cedo do meu trabalho. Naquele momento, meu salário era praticamente a única renda estável do apartamento. Quando abri a porta do meu apartamento, eu encontrei Tiago com outra mulher. O nome dela era Larissa, ela tinha 28 anos. E segundo o que descobri, era uma nova aluna dele particular. Não preciso detalhar o que eu vi. A situação era evidente. Fiquei parada na porta da sala, com a bolsa no ombro e a chave ainda na mão. E Larissa não se levantou assustada. Também não demonstrou vergonha nenhuma. Parecia apenas incomodada por ter sido pega em uma situação inconveniente. A calma dela me fez perceber que provavelmente já sabia da minha existência. Talvez soubesse que eu sustentava Tiago e simplesmente não se importasse. Eu olhei para ele e eu perguntei assim: como você teve coragem de fazer isso comigo depois de tudo que eu fiz por você? E Tiago respondeu: Érica, eu nunca prometi ficar com você para sempre. Foi você quem criou essa fantasia aí na sua cabeça. Aquela frase me machucou mais do que a própria traição. Naquele instante eu compreendi que eu nunca tinha sido amada por esse homem. Eu havia sido usada. Cada presente, cada viagem, cada conta paga, cada mentira contada ao meu marido e cada sacrifício financeiro não eram partes da história de amor que eu imaginava estar construindo. Era apenas o combustível de uma farsa que eu mesma havia ajudado a manter. Eu coloquei então algumas roupas em uma mala e eu saí. O contrato do aluguel estava no nome dos dois, mas não tinha forças para discutir. Eu deixei o apartamento para Tiago e fui para a casa da minha mãe. Ela abriu a porta da casa e me recebeu sem dizer: eu te avisei. O silêncio dela doeu mais do que qualquer bronca. Nos meses seguintes, eu descobri que Tiago já havia feito aquilo antes. Eu não era a primeira mulher casada e mais velha que ele seduzia durante as aulas particulares. Pelo menos 2 anos antes, outra mulher havia vivido uma história quase idêntica. Primeiro, as aulas, os elogios, a atenção. Depois o caso, as promessas de um futuro junto, a pressão para que ela deixasse o casamento. E quando a mulher se separou, começou também a sustentá-lo. Assim que o dinheiro diminuiu, ele a descartou. Tiago, ele não improvisava, ele seguia o roteiro. Uma conhecida me mostrou antigas conversas de WhatsApp que aquela mulher havia compartilhado durante um desabafo. As palavras eram praticamente as mesmas que ele dizia para mim. Vamos construir nosso apartamento, quero viajar com você. Estou apertado porque minha bolsa atrasou, você é a única pessoa que acredita em mim. Percebi que nunca fui especial como eu imaginava. E eu só descobri isso porque eu fiquei indignada. Eu comecei a ir atrás de provas, de descobrir quem era ele de verdade? Se ele já tinha feito isso com outras pessoas. E foi aí que eu comecei a descobrir tudo isso. E essa mulher, por incrível que pareça, era conhecida de uma conhecida minha do trabalho. E eu contando o relato para ela, ela me mostrou se era essa pessoa. Porque ela já tinha ouvido falar dessa conhecida dela que desabafou com ela. E ela me mostrou a imagem, a conversa que ela já tinha no celular, e eu pude confirmar que era ele. Então, eu era apenas a repetição de uma história que ele já havia encenado antes, mudando apenas o nome da protagonista. Comecei a imaginar quantas outras mulheres tinham ouvido as mesmas promessas. Talvez até a Larissa, que estava com ele no apartamento, estivesse recebendo exatamente o mesmo roteiro
naquele momento. A ironia é que cerca de 6 meses depois da nossa separação, descobri pelas redes sociais de Tiago que ele havia se casado com ela. Foi uma cerimônia simples, realizada em um pequeno salão de festas. Nas fotografias, Larissa aparecia de vestido branco e Tiago sorria, da mesma forma que sorria para mim durante as primeiras aulas de italiano. O mesmo sorriso, o mesmo homem, talvez o mesmo roteiro, apenas começando novamente com uma personagem diferente. Enquanto ele seguia a vida, eu tentava recolher os pedaços da minha. Perdi a casa onde criei meus filhos, perdi boa parte das economias que eu acumulei durante 20 anos de casamento, perdi o meu carro, perdi amizades e me afastei de familiares por pura vergonha. Mas a perda mais dolorosa foi o respeito dos meus filhos. Isaac mal atendia minhas ligações. Quando o atendia, dava respostas curtas e frias. A intimidade que construímos durante 17 anos desapareceu em poucos meses. Eduarda era um pouco mais receptiva, mas eu percebia que me observava com muita desconfiança. Parecia estar sempre esperando que eu a decepcionasse novamente. Muitas pessoas se afastaram de mim, mas não posso dizer que todas fizeram isso por crueldade. Em muitos casos, fui eu quem se afastou primeiro. Eu não sabia como olhar nos olhos das pessoas que haviam acompanhado o meu casamento e agora me viam destruída por uma escolha que todos tentaram me impedir de fazer. Eduardo também já seguiu em frente. Começou a namorar uma mulher e os meus filhos gostavam muito dela e diziam que ela era uma pessoa tranquila. Certa vez, até a minha própria mãe comentou ao telefone que a nova namorada dele parecia ser uma mulher serena e fazia bem para ele. Minha mãe não percebeu o quanto aquilo me machucou. Eduardo havia reconstruído a vida. Para nossos filhos, ele era o pai que permaneceu, que segurou a família quando tudo desmoronou e que não os abandonou durante o período mais difícil. E eu era a mãe que havia trocado tudo por uma paixão surgida durante aulas particulares. Bem, poucas semanas atrás, pedi para conversar com ele. Não fui tentar reconquistá-lo. Eu sabia que esse caminho não existia mais. Queria apenas pedir perdão, olhando nos olhos dele, sem justificar minhas escolhas e sem jogar a culpa na rotina do casamento. Eduardo me recebeu com muita educação. Ouviu tudo o que eu tinha para dizer. Contei que me arrependia, reconheci minhas mentiras e pedi desculpas por ter usado a distância entre nós como justificativa para traí-lo. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois ele respondeu: Érica, eu perdoo você, mas perdoar não significa esquecer e muito menos voltar. Já fiz as pazes com o que aconteceu e eu estou seguindo em frente. Agora você precisa aprender a seguir do seu lado. Por favor, só me deixe em paz. Eu tinha causado a ferida, mas ele já havia cicatrizado. Quem continuava sangrando era eu. Então eu voltei para a casa da minha mãe naquela tarde e fiquei sentada na varanda, olhando o movimento da rua. Pensei em como uma pessoa consegue destruir tanta coisa em tão pouco tempo. Foram necessários 20 anos para construir meu casamento, 2 décadas de erros, acertos, dificuldades, alegrias, paciência e renúncias, e poucos meses foram suficientes para acabar com tudo. Atualmente eu moro sozinha, em um apartamento pequeno que eu pago com muito sacrifício. Praticamente recomecei do zero financeiramente. Trabalho, volto para casa e faço companhia para mim mesma. Durante muito tempo eu evitei sair para lugares onde eu pudesse encontrar conhecidos. Eu moro em uma cidade pequena, então as cidades desse jeito, todo mundo parece saber da vida de todo mundo. Por algum tempo, tornei-me o assunto das conversas. As pessoas falavam: você soube da Érica, que trocou 20 anos de casamento por um professor? E mesmo quando ninguém dizia nada na minha frente, eu sentia o julgamento. Eu comecei a fazer terapia e foi a melhor decisão que eu tomei depois de tantas escolhas erradas.
Minha psicóloga me ajudou a compreender que eu não destruí meu casamento porque amava Tiago. Eu destruí porque eu não tive coragem de encarar o vazio que já existia dentro de mim antes dele aparecer. Tiago foi a desculpa bonita que eu encontrei. Foi o caminho mais fácil que eu não precisasse admitir minhas dificuldades de conversar, de pedir ajuda e de enfrentar os problemas da minha própria vida. Eu precisava tanto me sentir admirada por alguém de fora que eu confundi atenção com amor. Isso não retira a responsabilidade de Tiago. Ele foi calculista, mentiroso, cruel, percebeu que eu estava fragilizada e se aproveitou disso. Já tinha feito o mesmo com outras mulheres e sabia exatamente o que dizer. Mas eu também preciso assumir a minha responsabilidade. Enquanto eu colocar toda a culpa nele, não aprenderei nada com o que aconteceu. E se eu não aprender, corro o risco de repetir os mesmos erros com outras pessoas e em circunstâncias diferentes. Eu fiz 44 anos há pouco tempo, passei meu aniversário sozinha, com um bolo pequeno sobre a mesa. Recebi algumas mensagens, mas muitas pareciam enviadas apenas por obrigação. Naquela noite, finalmente compreendi o que minha mãe tentou me dizer. Ninguém me condenou, simplesmente por eu ter sentido alguma coisa por outro homem. Não escolhemos todos os sentimentos que surgem dentro de nós. O que me condenou foram as decisões que eu tomei depois disso. Escolhi mentir em vez de conversar, escolhi fugir em vez de tentar, escolhi destruir em vez de reconstruir, escolhi testar uma nova relação antes de terminar a antiga. Meu casamento talvez pudesse ter acabado de qualquer maneira. Talvez Eduardo e eu não conseguíssemos recuperar aquilo que havíamos perdido. Nunca saberei, mas deveríamos ter tentado honestamente antes de desistir. Quando ele estendeu a mão e pediu uma chance, eu recusei porque já estava fascinada pela novidade. Não dei ao nosso casamento a oportunidade que dei a um homem que mal conhecia. Hoje, não espero recuperar a vida que perdi. Eduardo tem o direito de seguir em frente, meus filhos têm o direito de estar magoados e precisar de tempo. Não posso exigir que confie novamente em mim apenas porque eu me arrependi. O arrependimento não apaga as consequências. Tudo o que eu posso fazer é respeitar os limites deles. Continuar na terapia, reorganizar minha vida e provar com atitudes que eu não sou mais a mesma mulher que escolheu uma ilusão acima da própria família. Conto essa história porque talvez exista alguém vivendo algo parecido. Talvez você esteja em um casamento frio e tenha conhecido uma pessoa que faz você se sentir vista novamente. Talvez esteja repetindo para si mesma que merece ser feliz e que a sua vida ainda não acabou. Você sim merece ser feliz, mas não use essa verdade para justificar uma mentira. Antes de jogar fora anos da história da sua vida por uma paixão recente, pergunte a si mesma se aquilo é realmente amor ou apenas uma fuga. Converse com seu marido ou sua esposa, procure terapia, coloque as insatisfações sobre a mesa. Afaste-se da pessoa que está confundindo seus sentimentos enquanto ainda existe um compromisso. E caso perceba que o casamento realmente terminou, encerre com honestidade antes de começar outra relação. Eu não fiz nada disso. Troquei 2 décadas de vida por promessas feitas durante aulas de italiano. Quando a fantasia acabou, eu descobri que o homem por quem abandonei tudo nunca me amou. Mas o mais difícil não foi descobrir quem Tiago era, foi descobrir quem eu havia me tornado. Agora eu preciso conviver com as consequências das minhas escolhas e tentar reconstruir, lentamente, alguma dignidade diante dos meus filhos e de mim mesma. Essa é a minha história.